Polícia Federal indicia o ex-presidente Lula, a sua esposa Marisa e mais 3 em processo da Lava Jato. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente não tem censura e você pode ficar à vontade para comentar todos os casos. Vamos analisar um pouco essa notícia e entender o que está acontecendo. A notícia do dia 26 de agosto de 2016 diz o seguinte: indiciamento foi protocolado no sistema da Justiça Federal nesta sexta-feira, portanto hoje. Corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro estão entre os crimes que o Lula está sendo acusado aí. Vamos entender. O ex-presidente Lula e a sua mulher, Maria Letícia, e mais 3 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. O indiciamento foi protocolado no sistema de Justiça Federal nesta sexta-feira. Os 5 são investigados por supostas irregularidades na aquisição e na reforma de um apartamento triplex no edifício Solares em Guarujá. O tal do triplex do Lula, que mais uma vez está chegando aí na mídia. E no depósito de bens do ex-presidente. Os 3 são indiciados pela PF, são o ex-presidente da OAS, José Ademarino Pinheiro, filho, conhecido como Léo Pinheiro, o arquiteto Paulo Gordilho e, por fim, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Os crimes que eles estão sendo acusados: Lula por corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Maria Letícia, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu acho engraçado nessa hora que eles acusam a Marisa e não fazem nada contra a mulher do Eduardo Cunha, que é provada. É uma coisa assim extremamente, vamos dizer, engraçada, né? Léo Pinheiro por corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, Paulo Gordinho e assim por diante. E aí ele diz o seguinte: foi possível apurar que o casal Luiz Inácio Lula e Marisa Letícia Lula da Silva foi beneficiário das vantagens ilícitas por parte da OAS em valores que alcançaram 2,4 milhões de reais referente às obras de reforma no apartamento 164A do edifício Solares, bem como no custeio de armazenagem de bem do casal, afirmou o delegado que assina o indiciamento. No documento, o grupo de trabalho da PF, da Operação Lava Jato, expõe conversas e troca de mensagem entre investigados e ainda fotos do triplex. Ainda conforme a PF, as obras de reforma do sítio de Jatabaí no interior de São Paulo são objeto de apuração em outro inquérito. Quer dizer que não tem nada a ver com o sítio de Atibaia, aqui é só em relação ao triplex 164A. O mesmo ocorre em relação à suspeita em que Liz Palestra, empresa do ex-presidente, foi utilizada para receber valores de empresas citadas na Lava Jato. Essa é a principal notícia. Vocês vão ver aqui no Google que imediatamente, a notícia foi publicada há 1 hora atrás, 52 minutos. Imediatamente, vários outros jornais vão publicar essa notícia. Realmente a quantidade é muito grande. Toda vez que fala que o Lula vai ser preso é um escândalo, é um negócio tal. E isso daqui já é uma coisa conhecida, mas vamos lá. Vamos confirmar a notícia então aqui na Infomoney, que diz: Polícia Federal indicia Lula, Marisa e mais 3 pessoas em caso triplex no Guarujá. A notícia é a mesma. E aqui na revista Exame: Polícia Federal indicia Lula e Marisa por triplex no Guarujá. Então aqui está a foto, ele está explicando a mesma coisa. Só que aqui tem uma coisinha mais interessante. O que Lula diz sobre o caso. E aqui eu vou ler essa parte para vocês entenderem um pouco. De fato, a ex-primeira-dama Maria Letícia comprou em 2005 uma cota na Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, a Bancop, para adquirir um apartamento no condomínio Solares, a unidade 141, de 82,5 metros quadrados. Minha gente, 82 metros quadrados é uma coisa realmente pequena. Seria muito estranho o Lula fazer corrupção com uma coisa de 82 metros quadrados, sinceramente. Não estou querendo defender ninguém não, mas seria, digamos assim, um extremo mau gosto. Tá? A gente está acostumado a ver, por exemplo, Fernando Henrique com casas, apartamentos inteiros de 20 milhões de dólares em Paris, o Eduardo Cunha gastando aí milhões por aí. Então, assim, 82 metros quadrados, tudo bem. Em 2006, Lula era então candidato à reeleição. Declarou ter pagado até aquele momento 47,69 mil reais em uma participação na Bancop, em um apartamento em construção no Guarujá. No total, segundo informações do Instituto Lula, foram investidos 179 mil reais na cota do Bancop, que em 2009 já valiam mais de 209 mil reais. Quer dizer, ele comprou naquele valor, estava em construção, aqui ele já tinha pago 180 mil, e depois o apartamento já estava valendo 209. 3 anos depois, a cooperativa faliu e repassou o empreendimento para a OAS. Veja bem, a OAS está metida na Lava Jato? Tá.
Mas a cooperativa faliu, repassou o empreendimento para a OAS. Não foi o Lula que mandou o apartamento dele para lá, nem a Marisa. A empreiteira então determinou um prazo para que os cooperados vendessem a cota ou adquirissem o imóvel. A ex-primeira-dama teria perdido a data limite estimulada pela empresa e perdeu a chance de adquirir a unidade 141. No entanto, segundo informações do Instituto Lula, ela ainda poderia optar por outro apartamento. De acordo com o Instituto, Lula e Marisa teriam visitado o triplex na companhia de Léo Pinheiro, que era o presidente da OAS. Ora, se ele era o dono do negócio e era o Lula, digamos, um cliente famoso, sei lá, um cliente ilustre que estava visitando, então o cara poderia acompanhar. A ex-primeira-dama foi vista em outras ocasiões visitando a obra do apartamento, que passou por uma reforma bancada pela empreiteira de R$700 mil. Em novembro do ano passado, Maria Letícia desistiu da compra do imóvel. Essa notícia é de quando? Do dia 26 de hoje, 26 de agosto de 2016. Então veja bem, a Bancop faliu. A Bancop escolheu, passou sei lá por que das contas, o apartamento para a OAS. A OAS fez uma proposta para eles adquirirem o apartamento ou não. A Marisa perdeu. Quando voltou lá, a OAS ofereceu outro apartamento, daí tinha que ver o apartamento, lógico, tem que visitar lá para ver. Só que aí a OAS já tinha feito uma reforma de R$700 mil, esse apartamento com certeza iria sair muito caro. Ou seja, eles desistiram da compra. E por causa disso, a Polícia Federal indicia Lula, sua esposa, por causa do apartamento do triplex. Não é preciso ser lulista, basta ter senso. Basta ter senso para tentar entender essa história direito. A própria imprensa que tenta colocar o Lula como criminoso, ela fornece detalhes que você vai ver que é uma coisa que não tem, sabe, não vejo aqui a OAS beneficiou o Lula. Não, o apartamento não é do Lula, está no nome ainda da OAS. Não está no nome do Lula, nem da Marisa, nem no nome de ninguém. Eles desistiram da venda, da compra, em novembro do ano passado, 2015. Aí eu já tinha até publicado aqui um outro vídeo que muita gente comentou, não é esse apartamento, esse daí que você está falando é o 123, o do Lula é 124, realmente é de fato aqui que está mostrando a reportagem é o 124 e esse aqui que eu tinha falado era o 123. Só que como a imprensa colocou lá que tinha ligação com Lula, que não sei o que, acabou dando a impressão que a Polícia Federal tinha realmente inocentado aí o Lula no caso do triplex do Guarujá, porque toda vez fala triplex do Guarujá, indicia a dona do triplex do Guarujá, e sempre tem o nome do Lula ali no meio. Então, agora estão falando, a Polícia Federal indiciou o Lula por causa desse triplex aqui, 164, e essa daqui da reportagem é 163, que é daquela mulher lá que está metida naquele rolo lá do Panama Papers. Pois bem, eu dei uma investigada aqui nesse delegado que indiciou o Lula. É claro, o jornal, o coisa aqui é notícias comentadas, né? Então foi possível apurar. Eu procurei aqui o nome dele, Márcio Adriano Anselmo, delegado da Polícia Federal. Eu descobri o seguinte sobre ele. O delegado aqui, o do Luiz Müller, isso aqui é um blog, né? Um blog é sempre aquele negócio, confiável não. O delegado Anselmo é político e sua política é perseguir Lula para impedi-lo em 2018. Então eu li aqui essa matéria e cheguei numa parte que era interessante, que era comprovável, que aqui tem um monte de coisa que ele está desamarrando e interpretando, e aqui tem a palavra aqui, ó, anta. Outra questão é quando o delegado Márcio Anselmo, que insultou Lula ao chamá-lo de anta em uma plena atividade funcional, participou de grupos ideologicamente de direitas e contrários à continuidade do PT no poder. Os delegados Márcio Anselmo, Igor de Paula, Rosalvo Franco, Érica Mialik, Marena e Maurício Grilo, dentre outros, participavam de um grupo no Facebook e atacavam violentamente o PT e suas lideranças. Só que tem um porém. Eles são delegados e estão diretamente desenvolvidos com a Lava Jato, a força-tarefa que até agora só foi para cima do PT, a esquecer os inimputáveis do PSDB. Como pode então tais servidores terem ideias formalizadas e preconcebidas sobre os investigados? O problema deles é que tiveram que tirar suas páginas do Facebook do ar, pelo menos as páginas do tempo das eleições de 2014 vencida por Dilma Rousseff, para os desgosto e inconformismo desses policiais. E por que afirmo isso? Afirmo porque o jornal Estado de São Paulo publicou matéria que mostrava as postagens deles, tanto as imagens quanto os diálogos.
Então eu continuei pesquisando aqui, achei também aqui no Diário do Centro do Mundo, os delegados da Lava Jato agem como políticos e não como policiais. Aconselho você ler aqui a matéria e aí eu vou chegar no material do Estadão que diz: delegados da Lava Jato exaltam Aécio e atacam o PT na rede. Foram esses mesmos delegados. Inclusive o delegado Anselmo que chamou o Lula de anta. Aqui, olha, eu estou abrindo isso aqui e ele, como eu já abri nesse mês aqui uma certa quantidade de páginas do Estadão, ele não está mais deixando eu abrir, mas com certeza você vai conseguir abrir e ler essa reportagem. Que diz aqui na Globo, né, do dia 13 de 11 de 2014. Essa reportagem aqui deles, também deixa eu ver se tem a data aqui em cima, deve estar lá para baixo. Mas foi 2014, antes da eleição. E ele diz aqui o seguinte: conforme o jornal Estado de São Paulo, as mensagens foram publicadas em perfis fechados, restritos a amigos. Um dos delegados postou antes do segundo turno da eleição a seguinte mensagem, que foi o Anselmo, o delegado Anselmo, esse que indiciou o Lula agora. Alguém segura essa anta, por favor? Acima uma foto do Lula. Em outra mensagem, um policial escreveu: acorda, e publicou um link que direcionava para o texto com o título: Contas do PT em paraísos fiscais, Lula e Dilma sabiam de tudo. Um post mostra imagens em que o candidato derrotado à presidência, Aécio Neves, está cercado de mulheres e acima da foto a frase: esse é o cara. Então, minha gente, nós estamos falando aqui de um indiciamento feito por Lula por uma história que, a meu ver, aqui olhando por esse site aqui, né, pela revista Exame, que normalmente não vai defender o Lula, mas aqui está mostrando a versão do Lula, que realmente parece não ter cabimento esse indiciamento aí, e mesmo assim houve o indiciamento, né? O Lula está sendo indiciado aqui por um delegado que torce abertamente, segundo o Estado de São Paulo, pelo Aécio Neves, pelo PSDB, ele é partidário, né? E é um cara que já tem demonstrado, junto com outros delegados da Polícia Federal que estão envolvidos no Lava Jato, que tem partido. Aí você, mesmo você tendo sua opinião, você pensa, você gostaria de ser julgado por um delegado que tem partido? Digamos que você pertencesse ao bloco inimigo do delegado. É como o racismo. Você gostaria, se você fosse negro, de ser julgado por um juiz racista? Se você fosse do candomblé, você gostaria de ser julgado por um juiz pastor de igreja evangélica? É mais ou menos isso que parece que está acontecendo aqui com o ex-presidente Lula. Essa parece até uma certa perseguição aí, né? E tudo indica que também pode ter alguma ligação aí com o fato de Lula querer ser candidato a presidente em 2018. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Ainda não acabou o pesadelo, mas o Lula tem vivido isso a vida inteira. Até agora não provaram nada contra ele. Todo mundo na expectativa que o Lula seja preso. Se for preso, pelo menos por uma prova real. Algo que realmente comprove que ele realmente cometeu um crime. Que não é o caso que está aparecendo aqui, sinceramente. Um grande abraço e até a próxima notícia.